Olá de novo, pessoal. No módulo que vocês vão ver agora, nós vamos trabalhar a primeira dissertação exemplar do nosso curso. Eu quero fazer um gancho em relação ao módulo anterior, aquele em que eu falava das principais características da dissertação. É importante lembrar que o que eu vou mostrar agora não é uma redação padrão para o Enem. É uma redação que foi trabalhada a partir de um tema de um vestibular do Rio de Janeiro, que conseguiu obter a nota máxima, conseguiu obter a nota 10 e se torna interessante para você fazer um primeiro contato com o chamado texto dissertativo argumentativo. Vamos lá? Antes de tudo, eu preciso apresentar para vocês o tema dessa redação. O tema era: qual a relação entre o homem e o tempo? Ou seja, qual é a relação entre o ser humano, entre o indivíduo do mundo contemporâneo e o tempo, o momento ao qual ele pertence? Muito bem, a gente vai agora ler, como eu disse, uma redação que conseguiu nota máxima, começando pelo título, indo para a introdução, a análise dos 2 parágrafos de desenvolvimento, sim, foram 2 parágrafos de desenvolvimento, e a conclusão. Acompanhe aí comigo, por favor. Título: Sob controle. Raras são as pessoas que, no mundo contemporâneo, podem passar um dia sequer sem consultar o relógio. Seja pela necessidade de atender a um compromisso, seja para saber a hora de um programa na TV, ou até mesmo por puro vício, o fato é que todos dependemos da medição do tempo. Isso é de tal forma comum que muitos chegam a pensar que essa relação é natural e não traz prejuízos ao homem. Será? A primeira coisa interessante que eu quero comentar com vocês, o título. O título dessa redação é bom porque, apesar de curto, ele é extremamente sugestivo. Ele sugere uma relação de controle, quando coloca sob controle. Uma dúvida que apareceria na mente do leitor é: quem está sob controle de quem? É o homem que está sob controle do tempo ou o tempo que está sob controle do homem? Por que a dúvida, num primeiro momento, não é ruim? Ora, porque a gente tem um texto todo para tirar essa dúvida, e a introdução já dá algumas pistas. Vamos lá? O que a introdução tem de interessante? A introdução, primeiro, faz uma contextualização, mostrando o quanto o relógio está presente em nossas vidas. Não necessariamente relógio, mas a marcação do tempo, a contagem do tempo. E no final, ele faz uma afirmação bastante interessante, quer ver? Ele diz assim: isso é de tal forma comum que muitos chegam a pensar que essa relação entre o homem e o relógio, não está escrito, mas eu estou falando, é natural e não traz prejuízos ao homem. Será? Gente, quando é feita essa pergunta, e antes que você se questione, sim, podemos fazer perguntas numa introdução desde que elas tragam uma reflexão e direcionem para o desenvolvimento. A gente vai falar sobre isso no módulo de introdução. É muito interessante essa pergunta porque ela sugere um contraponto ao que foi dito. Essa relação é natural e não traz prejuízos? Será? Quem escreveu está sugerindo que essa relação ela pode trazer prejuízo ao homem, sim. E a gente vai descobrir isso com o desenvolvimento. Vamos a ele.